Olá, turma, novamente estamos aqui, né? Vamos dar continuidade agora aos nossos estudos através da parte 4 do conteúdo referente às relações interpessoais. Assim sendo, vamos tratar agora da questão da comunicação, né? Do princípio da comunicação dentro das relações interpessoais. Comunicação nesse processo é o seguinte: comunicação, processo de transmissão de ideias, pelo qual os seres humanos afetam os pensamentos, ações e sentimentos. Pode ser entendida como a ação de partilhar, fazer-se entender e entender aos outros, de maneira que todos participem de uma mesma ideia. Então, o processo de comunicação é um processo onde vai se transmitir ideias, né? E para que haja a comunicação é preciso a interação. Então, qual é a principal função da questão do princípio voltado para a questão da comunicação? Então, a função da comunicação é justamente o seguinte: aproximar, aumentar a igualdade e a interação entre as pessoas para que possam trabalhar juntas e atingir objetivos comuns. Então, essas relações interpessoais, elas se voltam muito para essa questão, né, do trabalhar em conjunto, do estar junto, do estar partilhando ideias, né? Então, por isso, a função principal é essa: aproximar e aumentar a igualdade e a interação entre as pessoas. Podemos influenciar e sermos influenciados pelas pessoas. Então, no ato comunicacional, as nossas ideias, elas podem influenciar, né, demais pessoas, como também as ideias dos outros podem nos influenciar também. Para haver eficácia na comunicação, é necessário que haja entrosamento e preocupação entre o emissor e o receptor. Então, dentro dessa questão, tem que haver, né, uma base positiva no ato de comunicar, no ato de interagir com o receptor, ou seja, o emissor, juntamente com o receptor, vão estar num diálogo. Né? No diálogo ali, vão estar mantendo uma relação interpessoal, porque esta relação se dá entre duas pessoas ou mais. Então, aonde tem um diálogo que é feito através do emissor para o receptor, tem que haver eficácia comunicacional. E dentro dessa eficácia comunicacional, o entrosamento é o principal fator que pode gerar a eficácia dentro do processo de comunicação. O emissor deve preocupar-se em saber se a pessoa com a qual está se comunicando conhece e entende sua linguagem. Só vai haver uma comunicação de fato quando, dentro de uma conversa, de um diálogo, aquilo que o emissor está tentando transmitir, o receptor compreenda esta linguagem transmitida, né, pelo emissor. Dentro do processo comunicacional, a linguagem, o que seria a linguagem de fato? É um conjunto de símbolos ou códigos que permitem expressar e que permitem a expressão e o relato de experiências, através de troca de informações, tanto verbais quanto não verbais. Nós sabemos, né, que essas informações verbais é onde se utiliza palavras, sejam elas escritas, né, ou orais. E as não verbais são os signos, né, voltado para a questão das cores, os sinais de trânsito, a questão também de gestos e etc., que não usam a questão da linguagem verbal. Então, a forma de comunicação, verbal e não verbal, e paraverbal. Comunicação, barreiras de comunicação, falta de conhecimento, erros de linguagem, tonalidade de voz inadequada, envolvimento emocional, não checar se a mensagem foi recebida. Então,
o que pode barrar uma comunicação, um entendimento, né, dentro de um processo comunicacional? É justamente a falta do conhecimento. Às vezes, o emissor está tratando de um assunto que o receptor não tem conhecimento, a questão dos erros de linguagem, a tonalidade de voz inadequada, às vezes muito baixa, às vezes muito alta. Então, tem que ter uma tonalidade certa e compreensível, né? O envolvimento emocional, ambos dentro de um processo comunicacional, eles têm que estar também envolvidos emocionalmente para que ambas as informações que estão sendo trocadas ali sejam entendidas. Não checar se a mensagem foi recebida, se aquilo que eu, enquanto emissor, estou passando, realmente o meu receptor entendeu, né? Tenho que ter esse feedback. Também ainda dentro do aspecto comunicação, suposição de que o receptor conheça o assunto, competição que leva a um diálogo de surdos, sons diversos de máquinas, motores, vozes, calor ou frio excessivo, ruídos, padrões culturais, níveis de expectativa. Então, todos esses fatores, até aqui então, eles podem, né, se transformar em barreiras comunicacionais. Para melhoria e eficácia da comunicação, por exemplo, deve-se fazer o quê? Encontrar forma ou local adequado para comunicar-se, ouvir atentamente, observar atentamente gestos, expressões, procurar conhecer as crenças e valores do outro e respeitar. Então, para que haja de fato uma comunicação que a mesma seja eficaz, é preciso atentar para esses pontos aqui colocados, ok? Ainda dando continuidade no aspecto de como tornar eficaz o processo comunicacional, também tem, ainda podemos relatar alguns pontos positivos. Não fazer críticas destrutivas às formas de comunicação do outro. A questão do preconceito linguístico não tem que existir, né? Porque nós fazemos parte de um país onde tem várias variações linguísticas e dentro desse aspecto nós temos que respeitar os sotaques, né? A forma como as pessoas falam, de acordo com a região, com a localidade, né? Com a sua cultura, ao qual, né, está inserido. Procurar conhecer e entender as dificuldades do outro, procurar conhecer e comunicar-se na linguagem do outro, demonstrar sinceridade para que haja credibilidade e demonstrar coerência entre o discurso e a ação. Atitudes para ouvir bem. Então, para a gente ouvir bem, precisa-se do quê? Pare de falar quando o outro estiver falando, dentro do processo comunicacional, quando um está falando, o outro, né, tem que parar de falar e ouvir para poder entender. Coloque-se no lugar de outra pessoa, pergunte, não seja apressado, olhe para outra pessoa, demonstrar receptividade, evite julgamentos precipitados. Então, dentro do processo comunicacional, ainda é necessário também desenvolver essas atitudes de ouvir bem. Na verdade, é um dos principais fatores que pode tornar o processo comunicacional bem mais eficiente, né, e compreensível. Aqui espero que todos tenham entendido. Percebo que este assunto é bastante, como é que eu posso assim dizer a vocês? Ele é bastante fácil de ser entendido, está bem resumido, porém se mostra bem claro no sentido da compreensão de vocês, de buscar a compreensão e entendimento de vocês. Forte abraço, iremos para a última parte da nossa aula referente às relações interpessoais. No próximo slide, que é a parte 5.